Graça, né? Aí o que acontece? Ele disse assim, falou para o outro: por acaso o nosso coração não ardia quando ele falava? Não é, irmão? Oh, glória! Às vezes, irmão, tem um irmão pregando a palavra de Deus aqui. É Deus falando na boca dele. E seu coração queima. Você chora. Aí você diz: por acaso não é o Senhor que está falando comigo? Ou é aquele irmão? Às vezes é o Senhor, porque o Senhor hoje Ele vai descer do céu para falar com você. Ele fala através de um louvor, de uma oração, de uma pregação. Então fica atento à voz do Senhor. Ele jamais vai deixar você sem uma resposta. Ele jamais vai deixar você sozinho no deserto. Ele vai com você. Tem uma passagem bíblica que Jesus chamou os discípulos que chegaram cansados de evangelizar, expulsar demônios, por aí mesmo. Ele falou assim, ó: vamos para um lugar deserto para descansar? Aleluia. Jesus poderia ter dito: vai para o deserto. Não, eles disse: vamos, porque Jesus com eles não iam se cansar, eles não iam desistir, porque Jesus era a força deles. Eles criam em Jesus. E ali, irmãos, nós vemos que Jesus foi lá, estava com aqueles discípulos, e de repente ele sumiu. Partiu o pão, se fez conhecer, ó, foi embora. Aí eles saíram e falaram para os outros discípulos: e onde ele está? Nós não sabemos. Ninguém viu para onde ele foi. Você sabe para onde ele tinha ido? Para cá, ó. Sabe por quê? A primeira vez da multiplicação dos peixes, ele disse: Pedro, tu não serás mais pescador de peixe, mas de homens. Não foi a ordem do Senhor para Pedro? Será que o Senhor te deu uma ordem para uma pessoa estar fazendo outra? Ele disse: Pedro, tu serás pescador de homem. E Pedro seguiu a Jesus naquele dia e caminhou com Jesus até a morte de Jesus. Mas quando Jesus, ele foi lá no sepulcro e viu aberto. Mas ele voltou e disse: eu vou pescar. Voltou de novo lá para onde Jesus tirou ele. Será que você não está voltando lá no Egito, onde Deus já te tirou? Será que você está querendo voltar para o lugar de onde Deus já te tirou? Irmão, cresça espiritualmente. Se lá você não cresceu, fique onde você está, que Deus vai lhe dar a vitória. Eles voltaram, irmão, foram para o mesmo lugar para pescar. E quando ele disse: eu vou, os outros logo disseram: nós vamos também. Se alguém, irmão, quer sair do caminho para o qual Deus lhe destinou, deixa ele ir, mas não vá também não. Eu vou, vai, eu não vou não, porque Jesus me chamou e disse que eu ficasse em Jerusalém. Vou ficar aqui. Mas não, muitas vezes nós fazemos isso. Às vezes nós estamos na igreja e nada nos agrada. Aí você diz assim: eu vou embora. Aí você diz: eu vou também. Vá não, irmão. A salvação é individual. Cada um dá conta de si a Deus. Cada um vai prestar conta com Deus. Preocupa não, irmão. Fica no lugar que Deus te colocou. Se lá você está morrendo, aí sim, se levanta, vai buscar Deus. Vai dizer: Senhor, o Senhor quer que eu fique aqui? Faz a obra na minha vida. Então, irmãos, nós vemos que Jesus chegando ali, né, eles tinham pescado a noite inteira. E Jesus falou assim: filhos, tem alguma coisa que comer? Não, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. E eu acho interessante, irmãos, que Pedro era tão obediente a Jesus, né? Apesar de ser aquele cru, mas ele obedecia. A primeira vez ele obedeceu, a segunda vez ele obedeceu quando Jesus disse assim: lança a rede para o lado direito do barco. E ali, irmãos, ele lançou. E logo veio aquela rede cheia de peixes, né? A Bíblia diz que era 150 peixes. E aquela rede pesou tanto, os outros barcos se aproximaram para ajudar a tirar o peixe. E aquela rede pesava com tantos peixes, mas não se rasgou. Você observou essa palavra? Uma rede para puxar 150 peixes e não se rasgar? Só segundo a ordem de Deus.
só segundo a ordem do Senhor. Aí você diz, não vou não. Lá naquele emprego ali tem uma filha enorme, não vou não. Ali, vai, irmão. O Senhor é contigo, vá. Confie no Senhor, pode ter 1000 pessoas ali em uma vaga. Tem um testemunho de um rapaz que ele amanheceu o dia e disse assim, Deus, abençoa a minha vida, Senhor. Abre uma porta de emprego para mim, Senhor. Me dá uma esposa, Senhor. Quero construir a minha família. De manhã cedinho ele saiu, pegou o currículo e foi numa empresa que estava empregando. Quando chegou lá, ele olhou assim, tinha uma fila enorme. Só tinha uma vaga. Aí ele olhou, vou para casa. Essa fila é muito grande. Antes que eu chegue lá, alguém já foi contratar. Aí saiu bravo, murmurando, foi embora. Chegou lá na frente, tinha um menino vendendo rosa, e deu uma rosa para ele. Uma rosa para ele. Por que eu quero rosa, menino? Ele disse, pega essa rosa e dê para alguém. Aí ele pegou a rosa. Entrou no ônibus, murmurando, olhou para o lado, tinha uma moça sentada do lado dele, ele murmurou e jogou a rosa pela janela. Aí quando ele chegou em casa, Senhor, você viu o tamanho daquela fila? Quantas pessoas tinha ali para uma vaga? Será que o Senhor tinha que me levar logo ali que não tinha condições de arranjar esse emprego? Aí Deus falou assim, filho, aquela vaga era uma, mas era tua. É da glória. Filho, tu sabe aquela rosa que aquele menino te deu? Era para tu dar aquela rosa que estava no ônibus do teu lado, seria tua esposa. Viu, irmãos? Não murmura não. Murmura não. Isso entristece o coração de Deus. Fala para Jesus. Fica nos pés de Jesus. Irmãos, o inimigo muitas vezes ele levanta na sua frente, que é do tamanho de um mosquitinho, mas você vê um gigante na sua frente. Mas quando você usa a sua fé, o gigante se levantar para você é uma formiguinha que você pisa e vai embora. Então, irmão, nós temos que vigiar. Em vez de murmurar, adorar o Senhor. O que o Senhor quer comigo, Senhor? O que o Senhor quer comigo nessa luta que eu estou passando? Que Deus vai te erguer, Deus vai te levantar, Deus vai te dar vitória. Nós vemos aqui que quando eles chegaram, irmãos, o que eles viram? Peixe e pão em cima das brasas. O que eles viram? Alimento. Quando eles saíram, eles foram pescar ainda um peixe, mas quando eles voltaram, o peixe já está amassado. Você entendeu? Você entendeu? A luta que você está passando, Deus já preparou a sua vitória. Ela está prontinha. Aleluia. Ela está pronta, meu irmão. Ela está prontinha. Só esperando você estar preparado para receber. Viu? Porque muitas vezes ele já pensa, está demorando. Se eu preparo a minha vitória, Jesus já preparou. O que ele está esperando é que você se prepare para receber. Nem sempre que você vai receber hoje vai ser bom para a sua vida se você não estiver preparado para receber. Então, irmãos, Jesus disse assim: venham, disse-lhe Jesus no versículo 10: venham, trazei os peixes que agora apanhaste. E outra coisa que eu observo aqui, irmãos, é que quando Pedro, quem era o discípulo amado de Jesus? Ele falou, o discípulo amado de Jesus disse, é o Senhor. Irmãos, nós vemos em João capítulo 13, versículo 23, que João era considerado o amado de Jesus. João tinha tanta intimidade com Jesus que ele deitava a cabeça no peito de Jesus. Sabe o que significa isso? Intimidade. Você deita a sua cabeça em alguém que você verdadeiramente não ama, que você não tem total intimidade e conhecimento? Não. Você abraça qualquer pessoa, mas ao ponto de você deitar a sua cabeça no peito de alguém, é porque você tem intimidade com ele. Assim era João e Jesus. Aí ele diz, o discípulo de Jesus amava, e os outros ele não amava? Amava. Mas Pedro tinha mais intimidade com Deus. Então, João tinha mais intimidade com Deus. Então, João reconheceu que era Jesus. Somente João reconheceu que era o Mestre. Desliga aí uma causa do ventilador, que eu acho que não pode pegar.
Aleluia. Glória a Deus. Acho que é o outro. Deus de vitória. Desligo daí para não soprar nela. Aleluia. E ali, irmãos, só João reconheceu Jesus. Por quê? Porque tinha intimidade com Jesus. Então, tudo que Jesus fizesse, ele sabia que era o Mestre, que era o Senhor. E ao reconhecer, irmãos, Pedro logo pegou a sua túnica e se jogou na água. O que é que nós observamos? Quem teme a Deus não vai na presença de Deus de qualquer jeito. Quem teme a Deus se prepara para chegar na presença de Deus. Pedro temia a Deus, sabia quem era o Senhor, e por essa causa ele se viu nu, porque estava nu, total de roupa? Não, né? Mas estava só com roupas mais íntimas, que ele entrou na água. E ele ali se protegeu, se vestiu para poder estar presente ali na presença do nosso Jesus. Aleluia. E depois disso, irmãos, Jesus juntou novamente, né, os discípulos, juntou todos no lugarzinho só e disse: ficai em Jerusalém até que seja revestido de poder. Antes dele morrer, ele já tinha prometido que ele ia mandar o Consolador. Eles não acreditaram para sair do lugar. Então, irmão, se o Senhor te prometeu, acredita. O Senhor fez uma promessa na sua vida, ela vai se cumprir. Se não se cumprir hoje, vai amanhã, vai depois, mas espera no Senhor. Não faz como Sara, não, que Deus fez uma promessa e ela se precipitou. E até hoje tem esse prejuízo, né, dessas guerras aí, ó, contra Israel. Que foi o filho de Abraão que Sara inventou lá com Agar. Então, irmãos, vamos esperar no Senhor. Não tente ajudar a Deus a fazer o que é impossível. Faça a sua parte. A Deus deixa Ele fazer. Quando você entregar algo nas mãos do Senhor que você não pode fazer, não deixa mais lá. Deixa lá. Eu vou hoje para a igreja adorar o meu Deus. Eu vou louvar, eu vou orar, eu vou ler a palavra. Está na tua mão, Senhor. Está aí. Não vou mexer mais não, está na sua mão. Vá lá, ore, adore, Espírito e verdade. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te surpreender. Mas se você ficar mexendo lá, às vezes você diz: eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais meu filho, é muito trabalhoso. Mas aí você fica: fulano não faz, não vá, vem. Mas Deus não faz, você não solta, você não deixa ele fazer. Aleluia. Eu tinha um filho nas drogas e eu orei 7 anos, não jejuava nada. Quando foi disse: Deus, eu não peço mais nada por ele. Jesus salvou. Eu falei isso no sábado, na segunda-feira, Deus me deu a resposta: te salvar, te libertado. Aleluia. Mas enquanto eu estava brigando com ele, insistindo, ele não foi liberto. Ele não quis Jesus. Via eu ir para a igreja todo dia, todos os cultos, não queria saber. Tinha dias que eu dizia assim: ó, vamos para a igreja hoje. Eu: não, mãe, eu não sou crente, eu digo: eu vou para a igreja, viu? Eu quero só chegar lá na igreja e não ver a tua cara. Aí quando eu dava fé, chegava. Devagarzinho, sentava. Mas eu não sou crente, isso não tem problema não, mas vai ser, sente aí. Sentava, ouvia a palavra de Deus e ia embora e não aceitava Jesus. Foi para outra cidade longe de mim, a coisa complicou. Aí minha tia falou assim: Deus, eu já pedi tudo por ele, porque hoje em dia eu não peço mais nada. Está na sua mão. Pronto, Jesus, Deus fez o milagre. Deus salvou, Deus libertou. Já faz uns 20 anos que meu filho é pregador da palavra de Deus, para a glória de Deus. No dia que Deus salvou, Deus libertou. Mas sabe por quê, irmão? No dia que Deus salvou meu filho, eu disse: Deus, de hoje em diante, tudo que o Senhor pediu para fazer na sua obra, eu faço. Porque você estava lá no último banco e eu dizia: eu não quero fazer nada. Deus deixou meu filho ir para as drogas. Eu orava pelos outros, Deus libertava, deixou o meu ir para as drogas. Aí vai se revelar com quem? Com Deus. Quem somos nós, né? Mas no dia que Deus salvou, eu prometi. E ali, irmãos, eu fui fazer a obra de Deus. Com alegria, hoje eu vejo meu filho fazendo a obra de Deus. Agradeço a Deus todos os dias. Está na droga, irmão, entrega para Jesus. Mas quando, irmãos, eu orava e jejuava por ele, eu tinha propósito com Deus. Eu ia para a igreja para buscar Deus mesmo. Muitas vezes, irmãos,
pessoas vêm para a igreja e ficam fofocando. Um falando mal do um, o outro falando mal do outro, o outro é mesmo. É assim mesmo. Fala mal do pastor, fala mal do irmão que fica na porta, fala mal do irmão que toca. Aí, irmão, você vai receber o quê? Nada. Só maldição. Porque a palavra de Deus garante isso. Então, se você precisa de milagre, se converta. Você precisa de milagre, venha para a igreja buscar a Deus. Com sinceridade. Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Não adianta. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias que quando nós buscar Ele em todo o nosso coração, aí Ele vai te abençoar. Aí você chega na igreja e vai falar da vida dos outros, vai fofocar com um irmão do outro puxando falando da vida dos outros. Poder fechar seus olhos e adorar a Deus. Quando você está aqui adorando ao Senhor, aí Deus está lá na sua casa libertando o filho, o marido, transformando. Aí você chega em casa, vê um milagre e dá um glória a Deus maior do que você deu na igreja. É propósito de Deus, irmão. Nosso Deus não é menino, não. Deus não é brinquedo, não, irmãos. Se nós estamos aqui para adorar a Deus, se for para você vir na igreja, para ficar fofocando, causando intriga, falando mal do seu irmão, observando a vida de outro, fica em casa, meu irmão, você se amaldiçoa menos. Só tem uma coisa, quando Jesus vier, você também fica. Porque Deus é assim, ou você busca Deus de verdade ou você não busca. Para Deus não tem meio termo. Para Deus é sim ou não. Tem um louvor que diz assim, ó: a palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que diz do passar não vem de Deus. Isso é verdade, irmão. Viu? Você tem que ser ou não ser. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que se nós for bom, ele vomita, não é? Seja quente ou seja frio. Porque, aí, qual é a resposta? Ou eu sou crente ou eu não sou. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que se você é crente, você conhece a palavra e você desobedece, a pior coisa para você é, melhor seria, está escrito, que você nunca tivesse conhecido. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se Deus chegou até mim, até você com a palavra, porque Ele quer nos salvar, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos fazer vitoriosos, porque o inimigo é cruel, irmão, ele peleja para destruir as vidas. Você acha que nós estamos dentro da igreja e ele peleja contra as nossas vidas? Não, peleja muito mais do que eles que estão lá fora. É verdade. Ele sabe que a sua vitória está chegando, ele peleja mais ainda. Mas você não é covarde, você não é tímido, você é guerreiro, então peleja. Inimigo, essa peleja, tu vai perder, porque essa vitória é minha e Deus lhe dá a vitória. E ali, irmãos, nós vemos que aqueles discípulos ficaram ali se alimentaram ao lado de Jesus. Jesus chamou para jantar. Venham jantar, né? A ceia estava preparada. A sua também está. A sua ceia lá no céu, irmãos, está preparada. Os dias estão se findando. Nós estamos vendo essa guerra contra Israel. É mais um sinal de que Jesus está voltando. Porque, irmãos, quando está se levantando muitos reinos já contra ele, quando se levantar muitos reinos contra ele, Deus vai mandar aquela chuva, né, saraiva de pedra, que para destruir os inimigos de Israel, quem vai destruir é Deus. Porque tantos são os que vão se levantar contra ele, que ele não vai conseguir vencer, e Deus vai destruir com saraivas de pedra. Porque eles vão se lembrar de Deus. Né? Eles vão se lembrar de Deus. Então, não vamos lembrar de Deus só na hora da guerra, não. Não vamos lembrar de Deus só na hora da dificuldade, da doença, não. Lembra, busca Deus em todo o tempo, que na hora que você necessitar, você tem depósito e Deus estende a mão e te abençoa. É verdade. E ali, irmãos, aqueles discípulos saindo dali, Jesus trouxe eles de volta. E Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro ficou triste, né? Deus está duvidando, Jesus está duvidando de mim. Por quê? Porque Pedro tinha negado Jesus lá. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele não te despreza por isso. Ele te traz de volta. Vem, meu filho, e te abraça, e te renova, e te refaz. Ele não vai te abandonar. Se no momento de fraqueza você cambaleou, Ele não vai te deixar cair, Ele vai te segurar, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer. E depois Ele disse: Pedro, então Pedro, né, cuida das minhas ovelhas, do meu rebanho.
E Pedro perguntou assim: Senhor, e aquele que tu ama? Aí Jesus disse assim: a ele não te importa, porque se eu quiser, ele pode viver até que eu venha. É o amadinho de Jesus. Seja amado de Deus, minha filha. Seja amado de Deus, meu irmão. Agrade a Deus, que é assim que Deus faz. Ô Deus, aquela irmã está prosperando, eu não vou com a cara dela, mas ela prospera. Tudo que ela vai fazer dá certo. Sabe por quê? Porque você é amado de Deus. Você é amado do Senhor. Aí ele disse: aquele que eu amo, se eu quiser, vai viver até quando eu voltar. Se eu quiser, não se importa com ele. Assim diz o Senhor: não se importe com quem está do seu lado prosperando, porque a sua prosperidade está na mão do Senhor. Não se importa com ele. Não se importe com aquele que está lhe criticando porque você está prosperando. Não se importe com aquele que está lhe criticando, lhe acusando, lhe xingando. Não se importa, não. Deixa ele com Deus. Você seja amado de Deus, agradando a Ele no que você faz, nos seus atos, no seu testemunho de vida. Aí você vai ter vitória. Porque enquanto, irmão, você não fizer isso com sinceridade, você está aqui dentro da igreja, orando, buscando uma vitória, fazendo campanha e mais campanha. Mas quando você abre a boca, Deus se afasta. Porque a palavra do Senhor diz, irmão, lá em Provérbios 6, versículo 19, que Deus abomina aquele que cria contenda entre os irmãos, aquele que se apressa para fazer contenda entre os irmãos. Aí se eu chego para a irmã Lezinha, o irmão Ismael disse: a senhora é feia, estou criando contenda entre um e outro. E a Bíblia diz que Deus abomina, irmão, e o que Deus abomina, ele tem nojo. Então como é que eu vou abominar Deus, depois eu vou me ajoelhar? Deus abençoe meu lar, meu filho, meu marido. Você acha que Deus vai atender minha oração? Vai não, irmãos. Deus quer coração limpo, alma pura. Nós não somos perfeitos não, irmãos. Mas a palavra do Senhor manda nós nos santificar. Porque a Bíblia diz, ó: sede santo, porque eu sou santo. E sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Irmão, a santidade é de degrau em degrau. Você vai lendo a palavra de Deus, ela vai te lavando, ela vai te limpando, ela vai te santificando, e você chega onde Deus quer para te usar. Amém? Porque Deus quer usar cada um de nós aqui na palavra do louvor. Ele não chamou nós apenas para sentar aqui e ouvir, não. Primeiro você vai ouvir, ele disse assim, ó: ficar em Jerusalém, né? Até que seja revestido. Aí você fica na igreja, Deus te reveste de poder, batiza com o Espírito Santo, e você está pronto, preparado para fazer a obra. Amém? Para isso Deus nos chamou. Mas não saia do lugar onde Deus te chamou. Ele te chamou para servir a Ele. Ele te chamou para fazer a obra. Não volta para o mundo, não. Não volta para o Egito, não, que lá não tem nada que preste. Porque se você que serve a Deus, se você deixar Jesus e for para o mundo vai escarnecer de você. Ele vai te pisar, porque ele não te aceita mais, não, porque você já tem o selo. Você sofre até voltar. A palavra de Deus diz que aquele que deixa Deus, o nome dele é escrito na terra. E o que acontece? Todos pisam, todos pisam. Então fica na mão do Senhor e ninguém vai te pisar. Amém? E você vai chegar lá, em nome de Jesus, porque o dia está chegando. E eu agradeço essa rica oportunidade.